sexta-feira, são 15h30. Vamos abrir as portas do consultório. Hoje falamos sobre, novamente, doença cardiovascular, mas no sentido da prevenção, falar dos benefícios da atividade física. Temos vindo a insistir e dar tónica e ênfase a esta questão e hoje não vai ser diferente. Vamos falar novamente sobre a atividade física na prevenção da doença cardiovascular. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre unhas encravadas e por isso mesmo vai, na terceira parte do consultório, ter a oportunidade para esclarecer as suas dúvidas e questões no âmbito da especialidade de podologia. 225-083-204 é o número para o qual pode e deve começar já a ligar. Fica inscrito na nossa lista de chamadas e pode então habilitar-se a entrar em direto connosco e esclarecer a sua questão. Caso não possa entrar em direto via telefone, pode deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Irene Marques, internista e membro do Núcleo de Estudos de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito boa tarde, doutora Irene. De facto, temos vindo a insistir nesta tónica, não é? Porque nunca é demais reforçar esta ideia. A atividade física é benéfica para inúmeras áreas do nosso organismo e, nomeadamente, na prevenção daquelas que são as doenças que mais matam em Portugal, não é? Sim, é verdade. Sim, mais do que atividade física, que é aquela atividade que todos nós fazemos normalmente, no dia-a-dia, o exercício físico programado e regular é, sem dúvida, uma arma poderosa na prevenção da doença cardiovascular e até na melhoria do tratamento das doenças cardiovasculares. Portanto, para quem já tenha sido diagnosticado com alguma das doenças cardiovasculares, é também uma arma contra depois do diagnóstico, não é? Muito bem. Quais os benefícios do exercício físico para relembrarmos as pessoas, porque é sempre importante? São muitos, são muitos. Eu trouxe um pequeno resumo para ser mais fácil verem também lá em casa. Nós sabemos que o exercício físico melhora o funcionamento do coração, melhora toda a nossa atividade física e faz com que haja menos inflamação a nível dos vasos, nomeadamente das artérias coronárias, do cérebro e, portanto, reduz a aterosclerose. Sabemos que tem outros benefícios, que em algumas doenças, como a insuficiência cardíaca, que reduz a probabilidade de ser internado, a probabilidade de se ter um infarto agudo do miocárdio. Também sabemos que reduz a osteoporose, a probabilidade de ter osteoporose e de se agravar. As pessoas que fazem exercício físico regular habitualmente têm menos depressão e ansiedade e, portanto, têm melhor qualidade de vida. Portanto, são muitos os benefícios. Portanto, não há dúvida que a atividade física pode não ser exatamente exercício físico, não é? Portanto, como é que podemos aqui ajudar as pessoas a compreender que muitas vezes não é preciso a prática de um desporto, mas é a mudança de mentalidade e mudarmos aqui um bocadinho o chip para os movimentos, não é? Do dia-a-dia. Sim, a distinção faz em atividade física é tudo aquilo que tem movimento no nosso dia-a-dia, tudo que fazemos para ter uma vida normal, caminhar, ir trabalhar, tomar banho, tudo isso é atividade física. O exercício físico entende-se mais como uma prática regular, planeada de atividade física, que tem então os tais benefícios. Portanto, e que são de vários tipos, não é? Podem não ser exercícios. Há basicamente 3 tipos de exercício físico. Eu também trouxe um pequeno resumo. Exercícios que se nós dizemos que são aeróbios, que são caminhar, andar de bicicleta, nadar, que implicam movimento mais contínuo e que é o mais saudável, dentro do qual caminhar nós sabemos que é aquele que é mais aceito por toda a gente, que menos facilmente as pessoas desistem de o fazer. É mais consensual? É mais seguro e é mais aceito pela maioria das pessoas como uma atividade para fazerem regularmente, da qual não se cansam tanto, ou seja, ao fim de algum tempo não desistem de a fazer. Há estudos que mostram isto. Isso também é importante, não é? As pessoas, quando escolhem uma atividade, seja ela qual for, para cada um será
mais importante determinado tipo de exercício, mas que seja uma escolha também prazerosa, porque senão acaba por ser descontinuada ao longo do tempo. Exatamente. Nós sabemos que a maioria das pessoas que se inscrevem em ginásios e que planeiam fazer exercício regular acabam por não o fazer e desistir. E, de facto, há coisas muito simples que podem fazer e que é exercício muito válido, como caminhar, e que as pessoas desistem menos e até lhes dá mais prazer. Podem escolher outras atividades que tenham, de facto, mais gosto e que se sintam melhor fazer. Depois, há também neste tipo de exercícios que está a falar, estamos a falar de exercício aeróbico, não é? Sim, que é importante, que é muito importante para o nosso sistema cardiovascular. Sim, como prevenção. É o mais importante e é o mais seguro e que toda a gente pode fazer, até as pessoas que têm doenças. Recordar o que é que quer dizer aeróbico, não é? Para as pessoas. Aeróbico quer dizer que quando estamos a fazer exercício, os músculos estão a consumir oxigênio. É isso que basicamente quer dizer em medicina, mas no fundo o movimento é contínuo, não estamos a pedir a um determinado grupo muscular ou alguns músculos que façam um esforço muito repetido, como acontece no outro tipo de exercício, que são o reforço muscular, em que aí já fazemos várias repetições do mesmo movimento para tentar aumentar a força do músculo. E esse aí já não é... Já não está na mesma área de exercício, vamos dizer Como assim. prevenção é importante, também se faz em algumas doenças, mas em algumas doenças, nomeadamente nas doenças cardíacas, tem que ser feito com supervisão de pessoas que saibam o que o doente pode fazer e não pode fazer. Portanto, aí já está a falar de doente, não é? Portanto, quando a pessoa já está diagnosticada ou já tem doença cardiovascular instalada, não é? Vamos dizer assim. Sim. Dizer também, só para não... porque algumas pessoas podem ficar baralhadas, exercício aeróbico não quer dizer a modalidade da aeróbica, de resto muito famosa aqui há uns anos atrás. Portanto, é importante que para a prevenção da doença cardiovascular, este tipo de exercício, chamado aeróbico, que é o que leva a essa oxigenação, não é? Sim. Sim, mas todos eles são importantes. Em termos de prevenção cardiovascular, todos os tipos de exercícios são importantes. Os exercícios aeróbicos, como eu já disse, os de reforço muscular, que estão os tais em que nós podemos fazer alguns exercícios 8, 10 vezes um mesmo movimento, mas repetido, não é? Em séries de 2, 3 vezes, mas que devemos fazer menos vezes por semana, este tipo de exercícios, como os abdominais. Muscular também é muito importante para que o corpo esteja preparado para os outros tipos de exercício todos, exatamente, não é? para o dia a dia, e até mesmo para a atividade dia-a-dia. física do dia-a-dia. Portanto, aqui também se percebe facilmente os benefícios. E depois há ainda outra área que também é importante. Que são os alongamentos. Que é muitas vezes esquecida, exatamente, não é? Muitas vezes. Mas que é muito importante, quer no início, quer no final, quer do exercício aeróbio, quer do reforço muscular. Deve ser sempre, o início e o fim devem ser sempre alongamentos e que aumentam a flexibilidade dos músculos, das articulações, reduzem a probabilidade de se fazerem lesões musculares quando se está a fazer exercício. Portanto, esses são os 3 grandes tipos de exercício. E esta questão preocupa muito a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, exatamente porquê? Porque nós somos médicos que tratamos doentes com muitas doenças diferentes, todas as doenças, basicamente, e muitas delas são agravadas pelo facto das pessoas não fazerem exercício regular e algumas delas, o fazer o exercício regular, sabemos que melhora o prognóstico, portanto, reduz. No meu caso, conheço muito bem os doentes com insuficiência cardíaca, sabemos que reduz os internamentos e as idas ao serviço de urgência por descompensação da doença. E, portanto, sabemos que há estudos que mostram que o exercício físico regular nestes doentes tem o mesmo efeito que alguns dos melhores medicamentos que nós temos para tratar a doença. E, portanto, é uma mais-valia tremenda. Sim. Agora, perguntava-lhe da sua experiência profissional particular, as pessoas, quando após um diagnóstico de insuficiência cardíaca, por exemplo, não ficam um pouco receosas de praticar atividade? Há que também lhes dar essa confiança aos pacientes, sim, não é? Sim. Como eu disse, nas pessoas com doença temos que dizer-lhes especificamente o que devem e o que não devem fazer. E há coisas que todos podem fazer. E serem supervisionados também é importante, não é? Para ficarem mais descansados, não é? Terem educação para a saúde, no geral, e para a doença que têm, e saberem que tipo de exercícios podem fazer. Um dos tipos de exercícios que todos podem fazer é caminhar em plano, em terreno plano. Nos doentes com doença cardíaca, nós habitualmente recomendamos que caminhem, mas em plano. Não façam subidas, não façam grandes esforços, mas que caminhem regularmente todos os dias e podem caminhar 1 hora por dia, que não tem problema. Muitas vezes
devem começar devagarinho para se habituarem, para perceberem quais são os seus limites, mas a caminhada é de facto muito importante. E, portanto, sempre fazer os alongamentos, que são exercícios que devem ser feitos antes e após, não é? Antes e após, sim. Portanto, isso é muito, muito importante. Agora, tudo isto se percebe que traz inúmeros benefícios, mas para quem já tem tendência para este tipo de doenças, ou já está diagnosticado, ou quer prevenir também com outras medidas, o que é que se deve e pode fazer concomitantemente, não é? Ao mesmo tempo, e que depende só de nós? O exercício físico é uma das grandes medidas para prevenir doenças e prevenir doenças cardiovasculares. Logo aí estamos a dar um grande avanço, sim, não é? Mas temos que fazer outras coisas. Primeiro, não fumar. É uma medida muito importante, ou deixar de fumar para quem fuma. Depois, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com base em a dieta mediterrânea, que nós usamos muito em Portugal, as pessoas, mas ter uma dieta equilibrada, com frutas. E aí a chave também é o equilíbrio, não é? É o equilíbrio, porque está muito na moda muitos tipos de dietas que são completamente desequilibradas, apesar de estarem na moda, apesar de se falarem de muitos efeitos benéficos, e até algumas funcionam como terapêuticas para algumas doenças, mas muitas são muito desequilibradas. Portanto, a dieta equilibrada, há uma roda dos alimentos que ensinamos às crianças na escola e que é, de facto, a base da alimentação. O sal, a restrição de sal na nossa dieta é uma coisa muito importante, porque os portugueses, de facto, consomem imenso sal. Há várias medidas nos últimos anos para se reduzir o consumo de sal. De resto, há outras formas hoje em dia de darmos tempero à nossa comida, não é? Portanto, tentar às vezes até com alguma criatividade fugir ali ao sal e começar a conhecer outro tipo de temperos, também para experimentar. Nisso o português gosta de experimentar, por isso se calhar pode ser por aí pela curiosidade, não é? Começar a experimentar outros temperos para ir reduzindo ao sal, porque aqui os especialistas são unânimes e já passaram nesse sofá vários especialistas sempre a falar dos mesmos fatores e, portanto, o sal aqui é um grande inimigo, não é? Está sem dúvida. Sim, sem dúvida. Aumenta o risco de muitas doenças, da hipertensão, agravamento de doenças como a insuficiência cardíaca, dos AVCs, que em Portugal são um dos problemas também. E depois há a questão do álcool também é uma coisa muito importante, tem um risco cardiovascular também importante quando é em exagero. Queres explicar porque é que o álcool em exagero faz mal aqui ao nosso sistema cardiovascular? Sim, pode estar relacionado com algumas arritmias cardíacas, aumenta o risco de doença cardíaca por toxicidade. O álcool é um tóxico para o músculo, faz com que o músculo tenha menos força, nomeadamente o músculo do coração, e, portanto, pode ser inconsumido com regra, há quantidades recomendadas, mas não é mais do que nós dizemos uma medida por dia para os homens, as mulheres até doses mais baixas, e depois tem outras doenças que podem surgir, como a doença do fígado, etc., mas já estamos a sair fora da área cardiovascular. Mas isto para relembrar, não é? Porque às vezes as pessoas não ligam, há fatores de risco que imediatamente ligamos às patologias, não é? E às vezes esquecemos porque é que se diz que, por exemplo, o álcool faz mal, não é? É porque tem essa dose de toxicidade, efeito não é? Tóxico, para o músculo cardíaco. Mais dicas, vamos dizer assim, para pegar aqui também numa das palavras do vosso panfleto. Pronto. Eu acho que o mais importante já está dito, não é? Os benefícios, os cuidados a ter é, de facto, as pessoas com mais idade, as pessoas que têm doenças conhecidas, como hipertensão. Porque é um fator, não é, doutora Irene? À medida que a idade aumenta, inevitavelmente o risco também aumenta. Isso já não depende de nós, exatamente, não é? São os fatores que nós dizemos não modificáveis. Portanto, a idade, o facto de ser homem, tem maior risco cardiovascular. Mas estas pessoas com mais idade ou que já têm doenças, são hipertensos, são diabéticos, devem fazer exercício de uma forma regrada e muitas vezes com recomendações de pessoas ligadas à área da fisiatria, etc. O que é seguro para todos é caminhar. Coisas mais complicadas. Nós vemos pessoas inscreverem-se em ginásios, às vezes com patologia cardiovascular, porque toda a gente quer fazer exercício e isso às vezes
vemos situações que as pessoas não deviam fazê-lo, correm riscos muito sérios, nomeadamente também quero deixar aqui esse alerta, sim, não é? Sim, não é para todos, os ginásios são ótimos, mas também não é para toda a gente fazer... definir metas alcançáveis, sim, não é? Ou seja, a pessoa tem que também adaptar tudo isto, isto é personalizado, não é? Sim. Não é igual para todos. Exatamente, não é? sim. Uma coisa... E, nomeadamente, tem que se verificar em que nível é que vai a doença cardiovascular, não é? Até que ponto é que está avançada ou não, etc, etc. Sim. Se há outras doenças, se a pessoa já não tem só a doença cardiovascular e tem outras, não é? Sim. Portanto, agora, vai haver e vai-se realizar a Festa da Saúde. Queres explicar-nos que evento é este? A Festa da Saúde é uma reunião, por assim dizer, mas um evento que pretende, que é organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Este ano é o terceiro evento, é o terceiro ano consecutivo. Já foi em Lisboa, no Porto, ano passado, e este ano é este próximo fim de semana, em Viseu, no Parque Urbano de Santiago. E então é uma forma de a medicina interna, os médicos e os enfermeiros que trabalham na área da medicina interna contactarem com a população em geral para promoverem hábitos de saúde saudável, darem a conhecer o que é a medicina interna e como é que podemos prevenir as doenças crónicas e melhorar o prognóstico dessas doenças crónicas. Para isso existem várias tendinhas, são tipo uma festa, em que estão profissionais de saúde, que vão fazer rastreios, aconselhamento, as pessoas podem fazer perguntas, questões diretamente aos profissionais. Temos também aulas... É importante, não é? Aquele contacto direto, às vezes, muitas vezes com o corre-corre do dia-a-dia, às vezes até nem paramos muito para pensar e aqui deixar o alerta que a nossa saúde, não é o mais importante. Sim. Vai haver aulas de pilates, aulas de yoga, um show cooking com alimentação saudável por um cozinheiro. Ideias, não é? Porque às vezes falta imaginação, mas é preciso... Pronto, e toda uma interação que tem a ver, de facto, com a promoção da saúde e com a prevenção das doenças crónicas. É, sobretudo, o grande intuito. Por outro lado, doutora Irene, pensa que os municípios também estão cada vez mais alerta, e os poderes municipais e não só, e políticos no geral, estão mais alerta também para estas temáticas, porque a atividade física é igual à promoção de saúde, mas também, por outro lado, também faz as pessoas adquirirem outros hábitos de vida e isso também é importante para a nossa sociedade, não é? Economicamente falando até. Sim, muito importante. Muito importante. As doenças cardiovasculares são as doenças que são mais prevalentes nos países que nós dizemos desenvolvidos. Existem algumas que estão a diminuir, como o infarto agudo do miocárdio, graças à prevenção. Mas em relação a outras não, como a insuficiência cardíaca, que está a aumentar cada vez mais e sabemos que vai aumentar nos próximos anos porque a população envelhece e vive mais tempo e, portanto, acaba por desenvolver essas doenças. As câmaras, de facto, os municípios têm tido um papel muito importante. Vos ajudam nisto, têm sido grandes parceiros nesta organização da Festa da Saúde nos últimos anos e tem mesmo algumas atividades. Eu sei que a Câmara de Viseu, por exemplo, vai ser este ano, tem atividades regulares ao longo do ano com organização de aulas de educação física e de pilates. Portanto, estão os dados todos lançados para que toda a gente se una nestes esforços, não é? Porque mesmo as autarquias também veem esses benefícios. Dizer também que são 2 dias, portanto, se quiser de alguma forma deixar um convite, faça o favor, não é? Sim. Pronto, convido todas as pessoas que puderem passar por Viseu este fim de semana, no Parque Urbano de Santiago, em Viseu, sábado e domingo, das 9 às 19, estarão lá um conjunto de profissionais e que vão tentar, de facto, animar e educar para a saúde de uma forma divertida e que seja útil. Outro ponto que não falámos há pouco e que penso que a doutora Irene vai querer abordar é o facto de as pessoas já diagnosticadas e já medicadas não se esquecerem da sua medicação, não é? Sim, isso é muito importante, claro. As doenças cardiovasculares são doenças crónicas. Não há doenças curáveis na área cardiovascular, ou há muito poucas doenças curáveis, a maioria delas são doenças que as pessoas têm que viver com elas, mas podem levar uma vida normal,
quase não se lembrarem que têm a doença se seguirem os conselhos profissionais, se fizerem exercício físico, uma alimentação equilibrada e tomarem a medicação todos os dias, como lhes é recomendado. Claro. É que, para quem não tem esse tipo de problemas e essa preocupação, de facto não imagina o que é ter que diariamente estar preocupado com uma medicação, mas de facto ela existe e é muito benéfica, não é? De resto, e pode dar essa qualidade de vida diária, não é? Sim, portanto, as pessoas convém que não se esqueçam, não é? Da sua medicação e muitas vezes há ajustes a fazer nessa mesma medicação. Sim, depende. São várias doenças, mas habitualmente estes doentes têm consultas. Em algumas patologias em específico. Como digo, a doença com que lido mais no dia-a-dia é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem muitos ajustes na medicação, são doentes polimedicados. Sabe-se que em média fazem 8, 9 medicamentos diferentes, alguns várias vezes por dia. E, portanto, às vezes têm que ter consultas regulares e serem vigiados para se poder ajustar as coisas. Portanto, viver com uma doença crónica é possível, viver-se bem, portanto, sem grandes alarmismos, mas saber que a idade chega para toda a gente, portanto, esta doença também está muito ligada com a idade e, portanto, daí que os números também sejam grandes em Portugal, mas há muita coisa que se pode fazer e que depende unicamente de nós, não é? Sim. Agradecer aqui a presença, então, da doutora Irene Marques no consultório. Já sabe, tem a Festa da Saúde, então, em Viseu este fim de semana. Nós seguimos para intervalo. A seguir, falamos sobre podologia. Até já.